Fala, conselheiro, a gente está aqui para a segunda parte do nosso tutorial da Lei 8.069 para te ajudar aí no processo de escolha unificado para os conselhos tutelares, e hoje a gente vai falar sobre a segunda parte, sobre ato infracional. Na primeira parte a gente falou das medidas protetivas aplicadas às crianças que cometem ato infracional, como está previsto no artigo 105, combinado com o artigo 136, primeiro inciso, que é o Conselho Tutelar que aplica essas medidas protetivas. E hoje a gente vai falar sobre as medidas que são aplicáveis aos adolescentes, ou seja, indivíduos de 12 a 18 anos incompletos, como diz lá o artigo 2º do Estatuto da Criança e Adolescente. E que órgão aplica essas medidas? Porque a gente viu que para as crianças que cometeram ato infracional é o Conselho Tutelar que aplica essas medidas. Porém, aos adolescentes, isso gera uma grande polêmica, e com certeza isso deve cair nas provas, apenas a autoridade judiciária pode aplicar a medida socioeducativa. Ou seja, primeiro a gente precisa conhecer então que medidas são essas, né? Quais são as medidas socioeducativas? E elas estão previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e Adolescente, que a gente vai ler aqui para você, vamos acompanhar estudando aqui. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Bom, primeiro a gente precisa saber o seguinte: o que é ato infracional? É tudo aquilo que é descrito como crime ou contravenção penal para o adulto. A criança ou adolescente isso vai ser chamado de ato infracional, ok? A gente já explicou isso na primeira aula. E a gente vai ler aqui que medidas são essas que podem ser aplicadas para o adolescente que cometeu algo análogo a crime ou contravenção penal. Quais são essas medidas? Né? Porque a sociedade diz, o adolescente não é responsabilizado por nada. A gente vai ver aqui quais são essas medidas. Primeiro inciso do artigo 112 fala advertência. Ou seja, uma advertência reduzida a termo. Por quem? Pela autoridade judiciária, que é a única competente para aplicar essa medida. Obrigação de reparar o dano. Ou seja, se o adolescente quebrou algum patrimônio, algo, e ele pichou algum muro, a obrigação de reparar o dano é uma medida socioeducativa, mas que só pode ser aplicada pela autoridade judiciária. A gente tem no terceiro inciso a prestação de serviço à comunidade. Né? E isso, claro, o município vai ter que ter um programa específico direcionado ao adolescente que cometeu ato infracional, porque essa medida de prestação de serviço à comunidade é a competência do município ter esse programa, então essa também é mais uma medida socioeducativa. Uma outra medida socioeducativa, liberdade assistida, ou seja, o adolescente vai estar supostamente em liberdade, mas assistido por um programa, por técnicos, por orientadores. Então, isso é mais uma medida socioeducativa prevista no 4º inciso do artigo 112. Inserção em regime de semi-liberdade é uma outra medida socioeducativa para ser cumprida. Qualquer uma das previstas no artigo 101, do 1 ao 7º, ou seja, aquelas medidas protetivas previstas para a criança. Às vezes o juiz, analisando todo o processo, ele decide que não vai aplicar uma medida socioeducativa. Ele vê que o crime, a contravenção penal, ou seja, o ato infracional foi de menor importância, não sei, ele vai aplicar, ele vai decidir que se aplique uma das medidas protetivas previstas no artigo 101. E é importante a gente saber que uma das atribuições do Conselho Tutelar está previsto no artigo 136, inciso 6º do artigo 136, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, do 1 ao 6º inciso, para o adolescente autor de ato infracional. Está vendo que isso tem um segredo dentro disso aí, porque a gente costuma dizer, e é uma doutrina, é um princípio do Estatuto, que o ato infracional cometido pelo adolescente, o Conselho Tutelar não tem uma interferência a título de apuração. Porém, depois de que tramitado o processo, se o Ministério Público não der a remissão, que é algo que a gente vai falar daqui a pouco, o juiz pode decidir não aplicar uma medida socioeducativa ao adolescente e solicitar ao Conselho Tutelar que aplique uma medida protetiva dentre as previstas no artigo 136, inciso 1º até o 6º. Né? E então seria a atribuição do Conselho Tutelar, porque está previsto no artigo 136 isso como atribuição, no inciso 6º do artigo 136. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, do inciso 1 até o inciso 6º, para o adolescente autor de ato infracional. Está vendo que interessante? Então, o ato infracional cometido por adolescente
Quando não for atribuída a ele pela autoridade judiciária uma medida socioeducativa, o juiz pode sim pedir ao Conselho Tutelar que aplique uma medida protetiva dentre aquelas previstas no artigo 101. Óbvio que não a de acolhimento institucional, mas sim os incisos de 1 a 6º inciso. Então aí a gente já teve o início da nossa história, sabendo então quais sejam as medidas socioeducativas aplicáveis a adolescentes que cometeram ato infracional, ou seja, algo análogo a crime ou contravenção penal. A gente vai ver também como se dá esse procedimento do encaminhamento, quando o adolescente é pego cometendo o ato infracional. E a gente vai ver isso, resumidamente, a partir do artigo 171. Do artigo 171 do Estatuto da Criança e do Adolescente até o 190, a gente tem mais ou menos os procedimentos de quando um adolescente comete ato infracional. E aí você pode abrir aí no seu Estatuto o artigo 171 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pega o seu Estatuto, vamos abrir e a gente vai acompanhar aqui como se dá esse procedimento. A gente tem aqui no artigo 171 da apuração de ato infracional atribuído a adolescente. Primeira coisa, o adolescente apreendido por força de ordem judicial será desde logo encaminhado à autoridade judiciária. A gente tem aqui também, o adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será desde logo encaminhado à autoridade policial competente. Então tem duas coisas aqui similares, porém diferentes ao mesmo tempo. Existe o adolescente apreendido por força de ordem judicial, como quando vem a ordem judicial, ele é encaminhado, obviamente, à autoridade judiciária. Quando ele é pego em flagrante do ato infracional, ou seja, estava na rua cometendo um ato infracional, eventualmente, possivelmente até dentro da escola cometendo um ato infracional, ele é encaminhado à autoridade policial. E o que é um equívoco, às vezes as pessoas acham que tem que encaminhar ao Conselho Tutelar, que tem que chamar o Conselho Tutelar, enquanto que o Estatuto nos diz diferente no artigo 172. Se for por ordem judicial, ele vai ser encaminhado à autoridade judiciária. Se for em flagrante do ato infracional, ele vai ser encaminhado à autoridade policial. E aí o que a autoridade policial tem que fazer? A gente vai ver aqui também. Havendo repartição policial especializada para o atendimento ao adolescente, e se tratando de ato infracional cometido em coautoria com o maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada. Ou seja, se o adolescente cometeu o ato infracional, foi preso em flagrante, e há uma delegacia, como no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, existe a DECAV, a DPCA, se há uma delegacia especializada, ele vai ser encaminhado para lá. Se não há, ele vai ser encaminhado para a delegacia normal para que seja visto e apurada a questão do ato infracional. E a gente vai correr aqui, em caso de, isso artigo 173, em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça, a pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto no artigo 103, parágrafo único, deverá lavrar auto de apreensão, ouvir as testemunhas adolescentes, apreender o produto e o instrumento da infração, requisitar exames periciais necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração. Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada. Ou seja, agora tem uma coisa aqui interessante, né? Muito interessante, que às vezes não acontece. Primeiro, é obrigação da autoridade policial avisar os pais do adolescente. Não é obrigação do Conselho Tutelar, não é obrigação dos demais órgãos. A autoridade policial é competente para informar os pais responsáveis de que o adolescente foi apreendido, de que o adolescente está na delegacia. A gente vai ver aqui no artigo 174 o seguinte: comparecendo qualquer dos pais ou responsáveis, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao Ministério Público no mesmo dia, ou sendo possível no primeiro dia útil imediato. Ou seja, quando o adolescente é preso em flagrante de ato infracional, ele vai ser encaminhado à autoridade policial, como a gente já falou. A autoridade policial tem o dever de avisar os pais. E a autoridade policial, comparecendo os pais, deve liberar esse adolescente prontamente sob termo de responsabilidade. Termo de responsabilidade de quem? Da autoridade policial. Isso é importante a gente dizer também. E a gente vai ver aqui ao longo também dos artigos 170, 171, em caso de não liberação, ou seja, quando a autoridade policial, por motivo de grave ameaça à vida do adolescente, pela repercussão pública que aquele caso tomou,
A autoridade policial encaminhará desde logo o adolescente ao Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão do boletim de ocorrência. E aí a gente tem alguns parágrafos aqui, que você pode dar uma olhada aí ao longo dos artigos 170, 171, 173, 174. A gente vai ter, no artigo 176, correndo um pouquinho aqui, sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão do boletim de ocorrência. Então, vamos tratar disso aqui, porque depois você vai dar uma olhadinha nos artigos 170 em diante como um todo. Ou seja, o adolescente foi apreendido em flagrante de ato infracional. Foi encaminhado para quem? Para a autoridade policial, não é para o conselho tutelar, não é para outro lugar, para a autoridade policial. Geralmente essa autoridade policial é a polícia investigativa, é a polícia civil. Se ele for pego na rua com arma ou em algum lugar ou cometendo um ato infracional, geralmente ele é apreendido pela polícia ostensiva, que é a polícia militar. Essa polícia ostensiva leva ele para a polícia civil, que é a polícia que vai fazer a investigação do fato, juntar as provas, como a gente já leu aqui. Mas a polícia civil precisa avisar os pais responsáveis dessa criança. Se ele não encontrar os pais responsáveis dessa criança, ainda que não haja repartição especializada naquela delegacia, ele vai deixar lá o adolescente em uma salinha separada de adultos, aguardando que cheguem esses pais responsáveis. Isso, se a gente for falar de que não houve possibilidade de apresentar esse adolescente ao Ministério Público logo de pronto, porque apreendido esse adolescente e os pais não comparecendo, a autoridade policial precisa apresentar imediatamente esse adolescente ao Ministério Público, ok? Porque o Ministério Público, dentre as atribuições do Ministério Público, ele tem uma atribuição de dar a remissão, que seria um perdão a esse adolescente. Porém, se o Ministério Público decidir não dar essa remissão ao adolescente, esse perdão, o Ministério Público vai encaminhar o caso para o juiz, vai promover para o juiz então dar prosseguimento ao processo todo desse adolescente. Bom, a gente tem uma outra questão aí. O Ministério Público, ele faz uma oitiva informal com esse adolescente quando a Polícia Civil apresenta esse adolescente ao Ministério Público. E nessa oitiva informal, você tem ali a presença do adolescente, dos pais e responsáveis desse adolescente, se possível das vítimas e testemunhas, é o que está previsto aqui no artigo, vamos dar uma olhadinha aqui para não ficar só nas minhas palavras, 179. Vamos lá? Apresentado o adolescente ao Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência e relatório policial devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva, e em sendo possível, de seus pais ou responsáveis, vítimas e testemunhas. Parágrafo único do artigo 179. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais dos responsáveis para a apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar. Isso é uma outra equívoco aqui. Às vezes as pessoas mandam o conselho tutelar fazer essa busca do adolescente e apresentar ao Ministério Público. O artigo 180 é muito claro. O Ministério Público ele pode pedir à polícia que vá até a casa desse adolescente, comunique os pais responsáveis desse adolescente, que o leve até o Ministério Público para essa oitiva, onde o Ministério Público vai poder dar a remissão, ou seja, o perdão, ou então, se decidir não fazê-lo, manter o adolescente apreendido, internado e promover o caso para o juiz, que aí vai começar a tramitar o processo como um todo. Bom, o assunto é muito longo. Nós vamos ter que fazer um outro vídeo para complementar esse assunto. Eu pensei que eu ia conseguir terminar nesse aqui, mas não vai dar. A gente continua no próximo vídeo. Eu prometo que eu vou gravar o mais rápido possível. Então, se você puder aí, inscreva-se no nosso canal Fala Conselheiro, curta a nossa fanpage e a gente vai lançar um outro vídeo o mais rápido possível para falar desse assunto tão polêmico que é ato infracional. A gente continua no próximo vídeo. Valeu, gente. Fala Conselheiro.